Em 28 de junho de 1860, começaram a circular trens entre Jequitaia e Aratu, primeiro trecho da Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco. Naquele tempo, nenhum povoado era urbano. Os férteis terrenos sedimentares próximos à orla peninsular norte da Baía de Todos os Santos. Havia fazendas e algumas lembranças materiais do primeiro século de povoamento europeu de Salvador, do século XVI. As lembranças eram as igrejas de Nossa Senhora da Escada e de São Tomé de Paripe, esta tendo sediado importante aldeamento jesuíta de índios tupis. Também permaneciam e permanecem lembranças tempos remotos nas ilhas, Maré, Frades e Bom Jesus dos Passos, ilhas próximas ao que se passaria a chamar subúrbio ferroviário no século XX, quando a frequência dos trens de passageiros permitiu fixar residência próxima a estações como Coutos e Periperi. Porém, será apenas com a ligação rodoviária asfaltada e larga à Avenida Frânio Peixoto, logo apelidada suburbana, nos anos 1970, que a região se tornará densamente povoada e tomará feições próximas às atuais. Jardim de paisagens marcantes, morada de comunidades com forte senso de pertencimento local, o subúrbio ferroviário é história, beleza, convivência e forte atividade econômica. Região querida, muito amada pelos demais soteropolitanos. A recíproca é verdadeira. Alto da Terezinha. O nome é referência à igreja de Santa Terezinha. Para a arquidiocese, é Terezinha com S, referência a Santa Teresa de Lisieux, doutora da igreja, que viveu na França no final do século XIX. Santa Terezinha foi elevada à sede de paróquia em 1954, quando o bairro já era urbano, embora com uma população significativamente menor que a atual. As ocupações espontâneas, principalmente a partir dos anos 1970, definiram as feições atuais do lugar. Alto do Cabrito. O nome vem do vizinho São João do Cabrito. O bairro nasceu na década de 1950, batizado então como Getúlio Vargas, a partir do represamento das nascentes do Camaragipe, formando o chamado Dique de Campinas, por uma empresa de beneficiamento de mamona. O dique atraiu migrantes sergipanos que se instalaram em suas margens para cultivar hortigranjeiros, vendidos nas feiras da cidade. Coutos. O nome Coutos é provável referência ao nome de família de antigos proprietários rurais da região. Semi-urbano desde meados do século XIX, data da implantação da ferrovia, o bairro, 100 anos depois, tinha só algumas dezenas de casas simples. É com a abertura e asfaltamento da Avenida Frânio Peixoto que as muitas ocupações espontâneas dão conta de emprestar densidade a Coutos, que abriga também conjuntos habitacionais. Fazenda Coutos. O bairro é uma extensão do vizinho Coutos e foi implantado nos anos 1980 para abrigar moradores removidos da ocupação Malvinas, na Avenida Luiz Viana Filho, a paralela. Parte do bairro foi tomada por ocupação espontânea, enquanto outra parte, maior, tem ruas retilíneas e relativamente largas, indicando planejamento prévio. O nome é provável referência a uma família proprietária de terras, chamadas fazendas, na região. Itacaranha. O nome é derivado do tupi e significaria caranha de pedra, sendo caranha, Lutejanus cyanopterus, uma espécie de peixe. O lugar é referido desde o século XVI como sede de fazenda e abriga a igreja de Nossa Senhora da Escada, cuja primitiva capela é de data incerta de meados do século XVI, tendo abrigado o padre José de Anchieta, fundador de São Paulo, em 1566. Urbana desde meados do século XX e semi-urbana antes disso, Itacaranha cresceu muito a partir da década de 1970. Lobato. O nome é uma homenagem ao escritor Monteiro Lobato, o que explica parte importante da história do bairro. O paulista, criador do sítio do Pica-Pau Amarelo, era um grande incentivador da procura por petróleo em território brasileiro, busca frustrada até a primeira aparição do óleo negro, na Rua do Amparo, no bairro que passaria a se chamar Lobato em sua homenagem. Até os anos 1970, permaneceu pouco habitado. Naquela década, o governo removeu moradores de outras áreas para lá e as ocupações espontâneas tornaram-se mais e mais numerosas. A parte do Lobato mais próxima ao viaduto dos motoristas e a Baixa do Fiscal já foi conhecida como bairro Santa Luzia. Espremida entre a linha férrea e o mar, é habitada desde meados do século XIX. No passado, abrigou hortas e tinha entre os moradores muitos pescadores.
Atualmente é quase toda tomada por ocupações espontâneas. O nome vem da capela de Santa Luzia, santa siciliana do século IV, de devoção local. Plataforma. A fábrica São Brás de tecidos, instalada em meados do século XIX e dotada de vila operária, marcou o início da urbanização do bairro, que tem o nome Plataforma por assim se chamar um forte de defesa e observação desde o século XVI, aproveitando a grande altitude da península em que se instalou. Ocupações espontâneas contribuíram ao longo das últimas décadas para a intensa ocupação urbana do bairro. Praia Grande. O nome, referido desde os primeiros tempos de colonização portuguesa da península, é uma citação óbvia à grande extensão de seu litoral. O local foi sede de fazendas graças ao solo de boa fertilidade. Chegou a abrigar casas de veraneio até meados do século XX, quando tem início a ocupação espontânea. São João do Cabrito. O nome completo vem de um engenho de cana-de-açúcar instalado pelos jesuítas ainda no século XVI, restando saber por que Cabrito. A explicação perdeu-se no tempo. Desde então sempre foi habitado, ainda que esparsamente. No século XX, moradas avançaram sobre as águas da enseada do Cabrito, primeiramente sobre palafitas, depois com aterros artesanais, conduzidos pelos próprios habitantes. O bairro compõe-se na quase totalidade por ocupações espontâneas. São Tomé de Paripe. Fruto de um aldeamento implantado pelos jesuítas ainda na primeira década após a fundação de Salvador, a igreja de São Tomé deu identidade ao povoado em relação à sede da freguesia, a vizinha Nossa Senhora do Ó de Paripe. Quanto à origem do nome Paripe, é a expressão tupi para cercado de peixes. O bairro atual é resultado de ocupação espontânea. Paripe. Interpretando o tupi, teríamos o nome Paripe como na cerca, referência no caso a um cercado, armadilha para peixes. Muito comum como tática de pescaria entre os tupis, em águas mansas e com boa variação de maré. O povoado diferencia-se do vizinho São Tomé de Paripe por sediar a freguesia de Nossa Senhora do Ó desde 1608. Em 1857, às vésperas da inauguração da estação ferroviária, a freguesia compreendia 5 engenhos e 21 propriedades rurais. Com a ferrovia, deu-se lenta e progressiva urbanização. Periperi. A palavra peri, de origem tupi, está dicionarizada, tanto em português quanto em tupi, como sulco formado pelo escoamento das águas em declive. Faz sentido, mas por que repetir a palavra? A repetição poderia representar muitos repetidos, e peri poderia ser também interpretado como o nome de um junco, árvore de mangue ou banhado. Mais de um peri-peri. Semi-urbano desde meados do século XIX, quando passou a sediar oficina e estação ferroviárias, o bairro ganhou dimensão a partir de 1970, com a multiplicação de ocupações espontâneas. Rio Sena. O bairro surge aos poucos, a partir da década de 1960, resultado de ocupações espontâneas sucessivas. Era conhecido como Jardim Praia Grande. O nome Rio Sena chegou junto com o transporte coletivo, em 1982. Teria sido uma homenagem à heroína francesa Joana d'Arc. Há uma associação com esse nome no bairro. Conta a lenda que Joana d'Arc teve suas cinzas jogadas no Rio Sena, em Paris. Logo, Rio Sena é uma referência ao rio que banha Paris. Bom Jesus dos Passos. O nome da ilha surgiu no século XVIII, quando foi erguida a igreja de mesmo nome. A invocação de Jesus Cristo como Senhor dos Passos remonta à Idade Média. Foi e é muito popular em Portugal. Quanto ao povoamento, foi propriedade agrícola no século XVII, passando a ser ocupada principalmente por pescadores no século seguinte. A paisagem urbana da ilha é muito peculiar e muito bonita, compreendendo sua metade norte. Ilha dos Frades. O nome é uma alusão aos jesuítas, proprietários da ilha, dos primórdios de sua colonização até 1748, quando a vendem a um particular. Há outra versão para a origem do nome, mas provavelmente é fantasiosa. Foi usada como porto de quarentena por séculos, ou seja, os chegados de além-mar, escravos, migrantes ou viajantes, deveriam ali ficar por uns dias até ser possível constatar que não traziam doenças e poderiam seguir viagem ao Porto de Salvador. Pouco habitada atualmente, tem no turismo a mais importante base de sustentação. Ilha de Maré. A igreja de Nossa Senhora das Neves ficou pronta em algum momento antes de 1570. A data de 1552, muito divulgada, é improvável. De qualquer forma, é uma das construções preservadas mais antigas de Salvador.
O nome da ilha não tem registro histórico da causa de batismo, mas uma hipótese provável vem do fato de, em parte da ilha, uma grande extensão de areia e coral ficaram no seco quando a maré baixa, e terras boas para a agricultura abrigou fazendas, além de pescadores e marisqueiros. Apresenta diversos povoados costeiros.